Tinha que ser o momento mais emocionante do qual Dian Hadin conseguisse se lembrar. E nada, concluiu ele, era mais importante do que o final do julgamento de O.J. Simpson, que havia superado o julgamento do macaco de Scopes 15 como o julgamento do século. A partir do momento que o Ford Bronco branco disparou nervoso pela autoestrada de Los Angeles, dezenas de milhões de americanos por 1 minuto viram o espetáculo se desenrolar na rede de televisão Court TV. E agora, quase um ano depois do início do julgamento, 500 milhão de espectadores no mundo inteiro tinham ligado seus aparelhos de televisão, prontos para assistir à transmissão ao vivo do destino do motorista do Bronco, que aguardava a decisão do júri acerca do fato de ele ter ou não assassinado brutalmente a esposa e o amante dela. Um número imenso de americanos permaneceu colado à televisão durante os 9 meses e meio de julgamento, com 133 dias de depoimentos, 126 testemunhas, 857 provas apresentadas, questões de racismo, exames de DNA, luvas ensanguentadas, gafes impressionantes da polícia e dos especialistas forenses. O incidente em que o juiz Lance Ito expulsou 2 vezes as câmeras de televisão e repreendeu severamente as 2 equipes de advogados que discutiam aos gritos. Estima-se que o processo tenha custado 40 bilhões de dólares em perda de produtividade ao PIB dos Estados Unidos. E agora, 1 ano e 4 dias depois da seleção inicial do júri, esse drama da vida real que contribuiu para essa audiência compulsiva e que interferiu de tal maneira na audiência das novelas do horário diurno que poderia obter o seu próprio espaço nobre nos anúncios de televisão, estava para chegar ao fim. Até mesmo os momentos finais tiveram um inesperado momento dramático de suspense, quando os membros do júri chegaram a um veredicto e estavam reunidos na sala do tribunal. Amanda Coley, a primeira jurada, percebeu que havia deixado o envelope lacrado com o formulário que continha o veredito na sala dos jurados. No entanto, mesmo que ela tivesse o envelope nas mãos, 2 advogados da defesa, entre eles Johnny Cochran, o chefe da equipe dos sonhos, 16 advogados de Simpson, não estavam presentes. O juiz Ito anunciou um recesso. O veredito seria lido no dia seguinte às 10 horas da manhã. O mundo teria que esperar mais um dia. No dia 3 de outubro de 1995, uma audiência maior do que a de 3 das 5 finais anteriores do Campeonato de Futebol Americano da NFL, ou da que assistiu ao episódio Afinal Quem Matou J.R. de Dallas, ligou o aparelho de televisão. O juiz Ito pediu que o veredito fosse entregue à escrivã do tribunal, Deirdre Robinson. Ela e O.J. Simpson se levantaram. O mundo esperou ansioso. Causa do povo do estado da Califórnia contra Oriental James Simpson. Processo número BA 097211. Nós, membros do júri, na ação supramencionada, consideramos o acusado Oriental James Simpson inocente. Leu em voz alta a senhora Robertson. O.J. Simpson, que permaneceu impassível durante a maior parte do julgamento, exibiu um sorriso triunfante. Ele foi inocentado das 2 alegações. Essa foi a última guinada da história. A audiência da televisão ficou aturdida com a decisão do júri, e o mesmo aconteceu com 5 outros observadores silenciosos, todos computadores Reg, um laboratório da Peer, outro na Universidade de Amsterdã e outros 3 na Universidade de Nevada. Eles tinham sido ajustados para funcionar continuamente desde 3 horas antes, assim como durante e depois da leitura do veredicto. Hadin depois examinou os resultados.
3 picos significativos em termos estatísticos tinham ocorrido nos 5 computadores exatamente em 3 momentos específicos. Um pequeno pico às 9 horas da manhã, hora do Pacífico, um pico mais acentuado 1 hora mais tarde, e então um pico enorme 7 minutos depois. Esses 3 pontos correspondiam aos 3 mais importantes momentos finais do julgamento. Um instante em que a transmissão começou, com o comentário inicial da televisão, ocasião em que a maioria das pessoas deve ter ligado à TV. Em seguida, o início da exibição de imagens do tribunal e, por fim, o momento exato em que o veredito foi anunciado. À semelhança do que as pessoas fizeram no mundo inteiro, esses computadores prestaram atenção para descobrir se O.J. era inocente ou culpado. A possibilidade de que uma consciência coletiva talvez existisse vinha tomando forma na cabeça de Dan Radin. Havia muitos anos, talvez até por influência da mãe dele, que sempre se interessara por yoga. Sem dúvida, esse era um conceito familiar nas culturas orientais e da antiguidade. No entanto, outras pessoas, como o psicólogo William James, aventaram a hipótese de que o cérebro simplesmente reflete essa inteligência coletiva, como uma estação de rádio que capta os sinais e o transmite. Enquanto Rodin e seus colegas observavam a aparente capacidade da mente humana de expandir suas fronteiras, surgiram perguntas naturais a respeito de se os efeitos seriam maiores se muitas pessoas atuassem em uníssono e se de fato uma mente global coletiva operaria como uma unidade. Se uma coerência podia se desenvolver entre as pessoas e o ambiente, haveria a possibilidade de existir uma coerência em grupo. O que era diferente a respeito das ideias de Radin é que ele estava tentando descobrir como poderia testar tudo isso de modo científico. Roger Nelson foi o primeiro a ter a ideia de verificar se uma máquina rege seria capaz de captar indícios de uma consciência coletiva. A ideia surgiu de uma experiência que ele teve certo dia, enquanto analisava alguns dados no laboratório da Peer. Corria o ano de 1993 e Nelson era um doutor em psicologia de 53 anos de idade, extraoficialmente considerado o coordenador das experiências do laboratório da Peer. Detentor de uma habilidade natural para administrar, conseguia reunir todo mundo para garantir que o trabalho seria feito. Ele havia chegado ao laboratório em 1980, durante uma licença de 1 ano que obtivera do cargo de professor de uma faculdade de Vermont. Mas depois, esse ano se transformou em 2, e não demorou muito para que ele informasse a faculdade que não iria voltar. O trabalho na Peer era inebriante para Nelson, que nasceu em Nebraska. Tinha uma barba vermelha e as feições não muito delicadas. Era outro cientista filósofo atraído, desde a infância, pela vanguarda científica. Nelson estivera sentado no departamento de engenharia de Princeton, criando gráficos para as distribuições dos resultados de múltiplas sequências do Reg. Enquanto examinava os gráficos de sequências em que as pessoas haviam produzido um conjunto de intenções, H e S, o gráfico da intenção oposta, LOS, não viu nada fora do comum. Como era de esperar, o gráfico dos H e S tendia um pouco para a esquerda e o dos LOS um pouco para a direita. Roger então examinou os dados estatísticos para o terceiro teste, no qual as pessoas não deveriam ter nenhuma intenção com relação à máquina. Ele estava esperando ver uma linha de referência, com uma forma praticamente indistinguível das geradas pelo puro acaso, quando a máquina funcionava sozinha, sem ninguém tentando influenciá-la. Mas o gráfico não refletia isso. Estava todo comprimido. No centro havia uma nítida e óbvia exceção,
uma pequena linha que se projetava e lembrava muito um pequeno punho cerrado. Lá estava ele, acenando para Nelson de modo reprovador. Este riu tanto que quase caiu da cadeira. Como pôde ter deixado de perceber isso? Até mesmo tentar não pensar em nada pode criar um foco de energia. Não há nada que a mente possa fazer. Tentar não exercer um efeito sobre a máquina Regi era como fazer um esforço para não pensar em elefantes. Talvez qualquer tipo de atenção em virtude do próprio ato de concentrar a consciência fosse capaz de criar ordem. A mente estava sempre em atividade, observando, pensando. Pensamos, por conseguinte, exercemos uma influência. Já houvera alguns indícios disso no laboratório da Peer. Nelson observara, nas inúmeras experiências com Regi, que certas pessoas, com frequência as mulheres, obtinham um êxito mais acentuado ao influenciar as máquinas Regi quando estavam se concentrando em outra coisa. Nelson começou a testar essa possibilidade com um dispositivo que chamou de Conte Regi, uma forma abreviada de manter uma máquina Regi funcionando continuamente para verificar se ela registrava mais caras ou coroas do que de costume no decurso de um dia comum e depois determinar o que estava acontecendo na sala nos momentos da alteração. Tudo isso deu origem a outra ideia. A observação do dia a dia requer um estado de atenção muito baixo. Assimilamos muitas coisas que vemos, ouvimos e cheiramos à nossa volta no transcorrer das nossas atividades cotidianas. Entretanto, quando fazemos uma coisa que de fato mobiliza nossa mente e nossas emoções, como ouvir música, assistir a um momento de suspense no cinema, comparecer a um comício político ou a um serviço religioso, nós nos concentramos profundamente. Envolvemo-nos com a situação em um estado de grande intensidade. Em primeiro lugar, Nelson se perguntou se a capacidade da consciência de ordenar ou influenciar dependeria do nível de concentração do observador. E segundo, caso dependesse, qual seria o efeito exercido por mais de uma pessoa. Ele observara, a partir dos dados da Peer, que casais com uma forte ligação, pessoas que estavam intensamente envolvidas uma com a outra, exerciam um efeito mais profundo nas máquinas Regi do que pessoas isoladas. Isso sugeria que duas pessoas com ideias similares criavam mais ordem em um sistema aleatório. E se reuníssemos um grupo grande de pessoas em que todas se concentrassem na mesma coisa? O efeito seria ainda maior. Haveria uma relação entre o tamanho do grupo ou a intensidade do interesse e o tamanho do efeito? Afinal de contas, pensou Nelson, todo mundo já passou por momentos na vida em que a consciência de um evento em grupo podia quase ser sentida. A sensibilidade da máquina Regi era tão grande que ela talvez captasse isso. Nelson decidiu pôr à prova essa teoria com encontros que já estavam para acontecer. Robert Jahn e Brenda Dunne estavam planejando comparecer ao International Conscious Research Laboratories em abril de 1993, onde um grupo de acadêmicos graduados se reunia 2 vezes por ano para trocar informações sobre o papel da consciência. Mais tarde, no mesmo ano, Nelson planejava participar do Direct Mental Healing Interactions, que seria realizado no Esalen Institute, na Califórnia, e prometia ser uma conferência de peso com 12 cientistas que debateriam sobre a maneira de conduzir uma pesquisa na arte da cura. Em Hollywood, era reservada certa reverência para as pessoas que tinham boas vibrações e influenciavam o ambiente das reuniões de forma positiva. No caso de Nelson, a questão era se a máquina Regi também captaria as boas vibrações. Jahn e Dunne partiram para a reunião com uma caixa e um notebook, que representavam o programa Regi e os registros dos dados no computador,
e os mantiveram em funcionamento durante a conferência. Nelson fez o mesmo em seu encontro no Esalen. Eles estavam verificando se o afastamento constante do movimento aleatório indicaria alguma mudança no ambiente das informações e estaria relacionado com o campo compartilhado de informações e com a consciência coletiva do grupo. A principal diferença entre essas experimentações e os experimentos habituais do Regi era que o grupo não estaria tentando influenciar a máquina de nenhuma maneira. Quando todos voltaram a Princeton e analisaram os resultados, descobriram que, inegavelmente, um efeito fora presenciado. Decidiram, então, conduzir uma série de experiências desse tipo, em outro evento semelhante, dessa vez na Academia da Consciência e patrocinado pelo ICRL-17, os dados foram ainda mais conclusivos. Uma grande inclinação central no gráfico correspondia exatamente ao momento do encontro em que ocorrera um intenso debate de 20 minutos sobre os rituais na vida cotidiana, tema que cativou a audiência. Nelson também examinou anotações e gravações realizadas por membros do grupo na ocasião. Vários dos 50 participantes haviam registrado a discussão como um momento especial e compartilhado. Sem conhecer o resultado da máquina Regi, um dos membros relatara que uma mudança na energia do grupo tinha sido quase que palpável. Nelson descobriu, com o seu próprio estudo sobre Esalen, que o momento mais emocionante do encontro também produzira um forte desvio em relação à aleatoriedade dos dados. Os resultados foram fascinantes, mas a ideia precisava ser bem mais testada, nos mais variados tipos de locais. Entretanto, para fazer isso com competência, Nelson precisava de um dispositivo que fosse de fato portátil. O equipamento utilizado fora incômodo e de difícil manejo, exigindo uma fonte de alimentação própria. Nelson pensou em usar um laptop de Hewlett-Packard, que não era muito maior do que um gravador de bolso, tendo em cima um dispositivo REG em miniatura conectado à porta serial e fixado com um pedaço de velcro. Nelson não estava interessado em saber se receberia mais caras do que coroas, já que ninguém estaria manifestando qualquer intenção. Tudo o que desejava determinar era se a máquina havia se desviado em qualquer direção da atividade aleatória de 50-50. Qualquer mudança que fosse ela de mais caras ou mais coroas, ou às vezes mais caras e depois às vezes mais coroas, seria interpretada como um afastamento da probabilidade normal. Essas especificações exigiam um método estatístico de análise de dados diferente do usado no laboratório da Peer para pesquisas habituais. Nelson decidiu utilizar um método chamado quadrado X, que consistia em traçar o quadrado de cada rodada individual. Qualquer comportamento fora do comum, algum desvio prolongado ou extremo em relação à monotonia aleatória esperada de caras ou coroas, apareceria com facilidade. Nelson chamou essas atividades de experiências no campo da consciência, o Field Regi 18, para resumir. O nome encerrava um elegante duplo sentido. Era um REG no campo, mas também um dispositivo usado para verificar se de fato existia um campo de consciência. Nelson decidiu experimentar o seu Field Regi nos mais variados tipos de eventos, reuniões de negócios, encontros acadêmicos, conferências humorísticas, concertos, eventos teatrais. Ele procurou acontecimentos cativantes que manteriam a audiência fascinada, momentos em que um grande número de pessoas estaria simultaneamente envolvido com o mesmo pensamento intenso. Quando um dos membros do Covenant of Unitarian
demonstrou interesse pelo trabalho da Pierre, Nelson emprestou a ele um fio de rege e a máquina foi levada a 15 reuniões do ritual pagão, que incluíram sabás e eventos realizados durante a lua cheia. Um amigo de um colega da Pierre, diretor artístico de um grande espetáculo musical chamado The Revels, que é apresentado todos os anos em dezembro em 8 cidades americanas para celebrar o Ano Novo, procurou Nelson e perguntou se poderia fazer uma experiência com o fio de rege em seu show. Parecia perfeito. O espetáculo contava com um ritual, música e participação da audiência. Nelson assistiu à produção e pediu ao diretor artístico que escolhesse as 5 partes do show que mais tocariam a audiência e, por conseguinte, a máquina. O fio de rege foi levado a 10 espetáculos em 2 cidades em 1995 e a várias apresentações em 8 cidades em 1996. E cada um dos momentos que Nelson previra causaram uma alteração nos dados da máquina. Um padrão definido estava emergindo. A máquina estava se afastando de seus movimentos aleatórios e adquirindo uma espécie de ordem durante os momentos de atenção máxima. Apresentações especiais nas reuniões, os pontos altos das conferências humorísticas, os momentos mais intensos dos rituais pagãos. Para uma máquina REG, cujos movimentos eram tão delicados e minúsculos, esses efeitos eram relativamente grandes, 3 vezes maiores do que quando as pessoas tentavam afetar individualmente as máquinas na Pierre. Nas sessões pagãs, o fio de rege por 2 vezes deram uma forte guinada para fora da norma, ambas durante rituais realizados na lua cheia, registrando muito mais coroas do que de costume. Um dos membros do grupo CUPS não ficou surpreso quando Nelson lhe informou os resultados. De modo geral, comentou ele, nossos sabás não são muito pessoais ou intensos, ao passo que os rituais da lua cheia às vezes são. A atividade específica, na verdade, não tinha importância. O que parecia realmente importar era a intensidade do grupo e o poder da atividade de manter a audiência fascinada. Outra coisa que parecia ajudar era o fato de existir algum tipo de ressonância coletiva entre os membros do grupo, em particular algum contexto que fosse emocionalmente significativo para eles. Na conferência humorística, a máquina fez seu maior desvio durante uma das apresentações principais, que foi tão engraçada que a audiência aclamara o comediante em pé pedindo bis. O mais importante fora claramente o fato de que todos estavam absortos. Todo mundo estava pensando a mesma coisa. O que parecia estar acontecendo era que quando a atenção focalizava as ondas das mentes individuais em uma coisa semelhante, ocorria um tipo de superradiância quântica que exercia um efeito físico. A máquina rege era de certo modo uma espécie de termômetro que media a dinâmica e a coerência do grupo. As reuniões, exclusivamente de negócios ou academias, não exerciam nenhum efeito sobre a máquina. Se os membros de um grupo estavam entediados e a atenção deles divagava, a máquina também ficava entediada, por assim dizer. Apenas os momentos intensos de afinidade pareciam reunir energia suficiente para transmitir alguma ordem à caótica falta de objetivo. De uma máquina REG. A ideia de locais sagrados intrigava a Nelson. Eles eram sagrados porque sua utilização ao longo dos séculos havia lhes conferido essa qualidade, ou o lugar em si encerrava determinada qualidade. A configuração de árvores ou pedras, o espírito do lugar, a localização, que estivera presente desde o início, fazendo com que os seres humanos o escolhessem para essa finalidade. Os povos da antiguidade eram sensíveis aos sinais da terra, eram capazes de ler e prestar atenção a certas configurações como as linhas de lei. Se havia algo diferente a respeito do lugar em si,
teria um tipo de consciência coletiva se aglutinando ali como uma espiral energética ou algum tipo de ressonância energética sempre existiu no local. Nelson decidiu procurar vários locais nos Estados Unidos que tivessem sido sagrados para os índios. Ele e sua máquina observaram um pajé executando uma cerimônia de cura ritual no momento Torre do Diabo, no estado Wyoming, um local considerado sagrado por certas tribos. Mais tarde, ele caminhou ao redor da Torre do Diabo com um palme rege no bolso e depois visitou o joelho ferido na Dakota do Sul, local do massacre de uma tribo Sioux inteira. Nelson inspecionou a desolação, o cemitério e o monumento aos mortos. Em seguida, ficou em profundo silêncio. Mais tarde, quando examinou os relatos de ambos os lugares, não havia nenhuma dúvida. O resultado da máquina estava de fato sendo influenciado e o efeito era bem maior do que o das pesquisas habituais da Peer. Como se a memória dos pensamentos de todas as pessoas que viveram e morreram no local ainda estivessem lá.